Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Pronto para mais uma daquelas aulas que vocês adoram, que são as aulas de lógica matemática? Hoje estamos aqui, eu e Luke, para ensinar para vocês um dos conceitos básicos, um dos tipos especiais que acontecem na lógica matemática, que é a tautologia. Então, vamos lá para o nosso queridíssimo quadro branco, porque a gente hoje tem muita coisa para aprender e a tautologia é o assunto de hoje. Então, pessoal, o que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição analítica que permanece sempre verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito. Isso aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, é a definição do dicionário do que é uma tautologia. E um exemplo muito simples para a gente entender essa frase bacana do dicionário é isso aqui, ó. O sal é salgado. Isso sempre vai ser verdade. Por quê? Porque a propriedade de ser salgado deriva da quantidade de sal que existe numa coisa. Então é impossível uma coisa o sal não ser salgado. Isso sempre vai ser verdadeiro. E quando a gente traduz isso para a lógica matemática, o que a gente tem? A gente pode dizer que toda proposição complexa cuja sua tabela verdade termina com todos os valores verdadeiros é uma tautologia. E aí, qual é a melhor maneira para a gente demonstrar isso para vocês? Eu lembro lá nas primeiras aulas de lógica matemática, quando eu expliquei os princípios básicos da lógica matemática e expus algumas coisas que definem a lógica matemática e, consequentemente, sempre serão verdades no contexto da lógica matemática. Então, um deles foi o princípio da não contradição, que é esse cara aqui. E para quem não lembra lá das primeiras aulas, o princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, como é que a gente escreve isso aqui em lógica matemática, tá? A gente está falando de uma única proposição. Então vamos chamar essa única proposição, qualquer que ela seja, de proposição P. Como essa proposição P não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, o que a gente tem que dizer aqui? O contrário de P é não P. E como nós temos aqui esse conector E aqui, nós temos que usar um conector E aqui. Só que o nosso princípio da não contradição também diz que não pode. Então nós temos que negar mais uma vez. E como é que a gente nega esse cara? Coloca um parênteses aqui e coloca um não na frente. Então aqui, ó, o que eu estou dizendo? A proposição P e não P não pode ter o mesmo valor simultaneamente. Então é dessa forma aqui. Não P e não P e não P é a forma matemática de se escrever o princípio da não contradição. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos colocar os valores. Como a gente aprendeu na aula passada, a proposição composta tal qual não P ou P e não P é uma proposição complexa, mas ela é composta de uma única proposição. Por ser composta de uma única proposição, o número de linhas de uma tabela verdade é igual a 2 elevado ao número de proposições. Então, se eu tenho aqui 2 elevado a 1, eu vou ter duas linhas. E as duas linhas estão aqui, são essas duas linhas. E como são apenas duas linhas, a gente bota aqui V e F. Não P é o contrário de P. Então, aqui vai ser F e V. Aí aqui nós temos P e não P. O E, o conector E, só é verdade quando os dois são verdadeiros. Então, V com F dá F e F com V dá F. E aí, quando a gente nega esse cara, a gente tem aqui V e V. Daí a gente analisa a última coluna, que é a resposta, que é esse cara aqui. Como vocês podem ver, essa proposição ela é sempre verdadeira, independente do que aconteça com a proposição P. Outra forma aqui que a gente tem de verificar, exemplificar tautologias para vocês, estou aqui exemplificando, dando exemplos de tautologias, é o princípio do terceiro excluído.
E o que é o princípio do terceiro excluído? Para quem não lembra lá das aulas iniciais, ele diz que uma proposição é sempre verdadeira ou falsa. Uma proposição não pode ter nenhum outro valor que não seja verdadeiro ou falso. E como é que a gente escreve aqui o princípio do terceiro excluído? Então, uma proposição P, tal que P ou não P, é a forma que nós usamos para escrever o princípio do terceiro excluído em lógica matemática. É assim que se escreve, tá? O valor de P sempre vai ser P ou não P, porque ou ele é verdadeiro ou falso ou verdadeiro. Então, se eu negar P, eu sempre vou ter o contrário do P. E assim a gente vai conseguir construir o princípio do terceiro excluído. Então vamos lá ver a tabela verdade do princípio do terceiro excluído. Se eu tenho P com duas linhas, já expliquei por quê, igual a F ou a V ou F, se temos P igual a verdadeiro ou falso, e o não P é o contrário disso, então aqui a gente tem falso e verdadeiro. Quando a gente aplica o conector OU, vocês lembram lá que o conector OU significa que se pelo menos um dos dois resultados avaliados for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, V ou F é V e F ou V é V. Então aqui, mais uma vez, analisando a última coluna, a gente percebe que não importa quais sejam as proposições, se a proposição for P ou não P, o valor sempre será verdadeiro. Agora vamos pegar uma proposição um pouco mais complexa e vamos analisar se trata-se de uma tautologia ou não. Então aqui a gente tem P tal qual P e Q, ou seja, nós temos duas proposições simples aqui que compõem essa proposição complexa. Então a gente já sabe que o número de linhas dela vai ser igual a 2 elevado ao número de proposições simples, que são 2. Então a nossa tabela verdade vai ter 4 linhas, que são essas 4 linhas aqui. E aí nós vamos começar a avaliar os valores. Primeiro a gente coloca P e Q aqui. Todo mundo sabe, já deveria saber essa altura como monta essa tabela verdade. Então aqui é V, F, F. Se você não está entendendo isso aqui, dá uma olhada aí na playlist das aulas anteriores, que nas aulas anteriores eu ensino vocês a lidarem com proposições complexas e como montar tabelas verdades de proposições complexas. E aqui nós vamos começar a avaliar os valores. Nós temos um parênteses aqui, então a gente começa por esse parênteses. Nosso parênteses é P e Q. P e Q só é verdade quando os dois são verdade. Então aqui é verdade, aqui é falso e aqui é falso. Ok. E aí logo em seguida nós temos esse não P e Q, que é esse cara aqui. É o próximo na nossa tabelinha de prioridades de operadores lógicos. Então aqui, ó, não. Então vamos negar esse cara. Então aqui eu tenho um V, ele vira F. Aqui ele vira V, aqui ele vira V e aqui ele vira V. E aí por último nós temos o P ou não P e Q. E aqui a gente vai aplicar esse cara. Então aqui, ó, eu tenho verdadeiro ou falso, é verdadeiro. Aqui eu tenho falso ou verdadeiro, é verdadeiro. E é verdadeiro porque quando a gente está usando o conector ou, basta que um seja verdade para que a proposição seja verdade. Então aqui eu tenho um V aqui, tenho um V aqui, então já posso diretamente botar aqui V e V. Analisamos a última coluna e vemos, beleza, é tudo verdade. Então isso aqui é a tautologia. Uma coisa importante quando a gente está falando sobre tautologia é que toda tautologia ele segue o princípio da substituição. E o que é o princípio da substituição? O princípio da substituição
ele é o seguinte: se P, sendo que PQR é uma tautologia, P com P0, Q0, R0 também é uma tautologia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando uma proposição é tautológica, não importam os termos que você usa naquela proposição, ela sempre vai ser tautológica. Então vamos lá, essa aqui é a proposição que a gente acabou de resolver aqui em cima. A gente acabou de fazer a tabela verdade e a gente já sabe que trata-se de uma tautologia. Tanto é que é só a gente olhar aqui, ó, tudo ver. Tautologia. Agora vamos supor se a gente mantivesse aqui a mesma estrutura geral da proposição e substituísse pelos termos R e S. Então vocês veem aqui que eu vou manter a mesma proposição, só que no lugar de P eu vou botar R e no lugar do onde deveria ter o Q eu vou botar o S. Então aqui eu vou substituir por R e S. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a tabela verdade desse cara aqui. Como vocês podem ver, os nossos conectivos e a estrutura geral da nossa proposição se manteve. Então, quando nós montamos a nossa tabela verdade, para esse caso, você nota que a estrutura é idêntica, até a forma de resolver é idêntica. Por quê? Porque os conectores não mudaram, nem suas ordens de precedência e execução mudaram. Então, me parece muito óbvio que se nós usarmos aqui, mesmo com termos diferentes, como o modo de resolução é igual, nós vamos ter uma resposta idêntica. Vamos fazer aqui só para tirar só para desencargo de consciência, vamos fazer aqui. Então, olha só. R pode ter os valores V, F, F, S, V, F, V, F. Aqui vocês já notaram que é óbvio que o resultado vai ser igual, porque apesar de serem termos diferentes, os valores deles não variam, até por causa do princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ser V ou F. E se a gente aplicar os mesmos conectores aos mesmos valores, vocês vão ver que vai dar o resultado idêntico. Então aqui a gente vai ter V, F, F, F. Aqui a gente vai ter F, V, V e V, porque aqui a gente inverteu essa coluna é o resultado invertido dessa coluna, essa coluna é o conector E, ou seja, só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros, quando R e S, então aqui V, F, 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 e aqui a mesma coisa, como a gente tem um OU, o OU, sempre que um dos dois termos é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então aqui automaticamente a gente já pode colocar V para esses três, porque esse segundo termo aqui, então já vamos colocar V, V, V. Esse cara aqui é F, então a gente tem que validar o R nesse caso é V. Tá aí. Exatamente o mesmo resultado, uma tabela verdade idêntica. Por ter uma tabela verdade idêntica, a gente pode dizer que toda tautologia está submetida ao princípio da substituição, e a gente pode usar isso até para tirar uma prova real, se vocês acharem necessário no final da verificação se trata de uma tautologia ou não. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Agora você já sabe o que é uma tautologia e está pronto para identificar as tautologias dentro do universo da lógica matemática. E como sobrou um tempinho muito rapidinho aqui no final da aula, aproveitar para fazer um bate-papo muito rápido com vocês aqui, porque eu tenho visto que as aulas de lógica matemática é a playlist que está menos tendo visualizações no canal, e ainda assim eu estou insistindo com ela, porque esse conhecimento pode não parecer para você, escovador de bytes, você, desenvolvedor novato, que essas aulas de lógica matemática não agregam em nada para você está enganado. No futuro, quando você tiver que resolver proposições complexas dentro de linguagens de programação, a lógica matemática vai te ajudar bastante, porque ela vai treinar a sua mente a entender o que é um E, o que é um OU. Quando você tiver logo aí na playlist de programação básica, a gente vai estar apresentando os operadores lógicos do BASIC, e para que você possa entender esses operadores lógicos, é fundamental
que você tenha um conhecimento de lógica matemática, isso vai te ajudar a entender essas proposições lógicas de uma forma muito mais fácil do que se você tiver que estudar lá na hora quando elas aparecerem para você. Então, por favor, valorize as playlists de lógica matemática, elas são sim importantes, não deixe de assistir. São elas que vão construir o teu pensamento lógico, a forma como você vai poder programar ou não, e elas são fundamentais para qualquer programador. Então, muito obrigado. Um beijo enorme para você que está acompanhando aí o The Byte Creator, está se inscrevendo no canal, para você aí que está dando curtir. E assista as aulas de a playlist de lógica matemática, mas acima de tudo isso que eu falei, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.